Boa noite! Dei uma acertada aqui no vídeo, mas acho que vai ficar bacana. Tá bom? Então essa aula de hoje é uma aula de administração de produção, destinada aos segundos anos do curso de administração da Escola 1º de Maio, aqui na cidade de Guarujá. Então eu espero que vocês aproveitem bastante a aula, porque hoje é um tema que tem até uma relação também com a aula de administração de vendas. Tá? Então dá para fazer essa contextualização de aula de produção com a aula de vendas. Mas hoje, o assunto é produção puxada vezes produção empurrada. Tá? Então, em uma das minhas apostilas eu falo sobre isso. Então é conteúdo da minha aula e esse ano, joguei no conteúdo de administração de produção. Então vamos começando a falar sobre produção puxada. Lá no final da aula, eu tento explicar para vocês qual é essa correlação entre esse conteúdo de administração de produção com o conteúdo de administração de vendas. Tomara que eu consiga lembrar, tá bom? Senão depois você deixa o comentário e fala, professor, você falou que ia fazer essa relação e não fez, tal. Vamos ver se a gente consegue, durante o conteúdo, desenvolver esse assunto. Então vamos começar falando sobre a produção puxada. Visa eliminar desperdício, principalmente produção em excesso. Então vocês vão ver, quem assistir minha aula, tem linkzinho aí do sistema de produção japonês, e essa produção puxada tem muita relação com os sistemas de produção japonês, Toyotismo, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o conteúdo para esse meu curso, que é um curso técnico. Tudo bem? Pode ser que um curso mais avançado fale sobre isso, mas eu acho importante falar que está ligado ao sistema japonês de produção, de evitar desperdício. A maioria dos sistemas de produção japonês, a palavra evitar desperdício ou eliminar desperdício é como se fosse um mantra. O Japão chegou onde chegou graças a esse tipo de pensamento. Perfeito? Eu costumo falar que a gente fala, o Brasil é um país jovem, o Japão tem milênios, né, de anos. Mas, temos que lembrar que houve a Segunda Guerra Mundial, o Japão, em 1945, não tinha um tijolinho inteiro, foi todo devastado. Tá? E menos de 20 anos depois, em 1964, já estavam fazendo uma Olimpíada. Só para vocês terem uma ideia dessa capacidade de ideia, de criatividade, de reerguer. E aí eu vejo muita gente falando, o Brasil tem 200 anos. O Brasil é velho, muito velho. Tá? Assim, em 20 anos um país conseguiu reerguer, a gente tem 200 e nunca passou por uma guerra tão terrível quanto foi a Segunda Guerra Mundial, como o Japão era protagonista. O Brasil era figurante, bem figurante, aquele que ficou bem longe lá, né? Enquanto o Japão era protagonista e por isso sofreu muito as consequências da Segunda Guerra Mundial. Talvez tenha sido o país, junto com a Alemanha, que mais tenha sofrido as consequências dessa guerra. Então, só para vocês terem uma noção como é importante essa questão de sistema de produção, como a questão de evitar desperdício, como essa questão de evitar produzir em excesso faz diferença. Tá? Então, não só nessa questão da venda puxada. Quem olhar lá os links vão ver os diversos tipos de sistema de produção japonês que eu separei até em 2 aulas. Dá uma olhadinha lá, tá aqui dentro do meu canal, hein? Dá uma olhada, curta, ativa o sininho. Estou pensando aqueles youtubers, né? Mas não é, acho que legal, deixa comentário, acho bacana também. Tá? Sempre com comentários propositivos, né? Lembrar que para fazer uma crítica construtiva, geralmente a pessoa tem que ter construído alguma coisa. Eu vejo muita gente tentando fazer críticas construtivas e de fato nunca construíram nada. E tem, infelizmente, gente que se abala. E nessa época de redes sociais tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Tá bom? Quem faz crítica construtiva é papai, mamãe, tá? Então a gente vai tentar sempre, quando fazer algum comentário, fazer alguma coisa para propor, para elogiar, para sugerir. É isso aí, o caminho é esse. Então essa produção puxada, ela tem essa intenção de evitar o desperdício e a produção em excesso. Professor, e qual que é a vantagem disso? Enorme. Então, quando você evita desperdício, então assim, você tem uma economia. Vou dar um exemplo, antigamente, com as máquinas antigas,
Você tinha vamos dizer, para produzir um carro, você para cortar a chapa sobrava muito retalhos. Quase 50% era retalho de aço para fazer a carroceria do carro. Hoje é tudo cortado a laser. Sobra lâminas aí que não dá nem 1 centímetro de espaço. Então é tudo muito perfeito ali. Porque o retalho, principalmente de chapa de aço, é um material caríssimo. E a mesma coisa também, agora nessa questão tecnológica de celulares, de computadores, de eletrônicos, também essa questão de evitar o desperdício também é muito importante, porque essa área o material costuma ser todo caro, não tem material barato na área de eletrônica. Então, quando você evita o desperdício, você faz uma economia enorme. E professor, qual que é o problema de produzir em excesso? Aí vem aquela questão da aula de economia, que infelizmente não sou eu que dou aula de economia. Eu fico muito triste não dar aula de economia para vocês, mas vocês têm uma grande professora que possivelmente vai entrar nessa questão da oferta e da procura. Então, assim, se você tem muito produto no mercado, vou dar um exemplo para vocês. Tem hora que tem muito tomate, muito, que é a época do tomate. Naquela época é um produto sazonal, naquela época dá muito tomate. E quando tem muito tomate, o preço do tomate aumenta ou diminui? Diminui, né? Porque senão o consumidor não se estimula a ir lá comprar o tomate e não deixar o tomate estragar. Agora tem época do ano que esse mesmo tomate ele triplica o preço. Então aquele tomate que custa, R$3, ele passa para 10, R$11 o quilo. Porque não é época, então são pouquíssimos produtores que conseguem produzir o tomate fora de época. Então, ou mesmo também vou dar exemplo para vocês que pode acontecer. É época do tomate, o tomate está barato, mas de repente caiu uma enchente no estado que produz tomate. De repente sempre tem um estado que é o recordista de plantar tomate. Aqui no estado de São Paulo tem uma região, digamos que cai um dilúvio lá, enche tudo e estraga a produção. Ou seja, estraga 70% da produção. Vai sobrar 30%. Eles vão jogar esse produto no mercado. Vai ficar mais caro ou vai ficar mais barato? Óbvio que vai ficar mais caro porque tem menos. Então, tem menos produto, mas a demanda é a mesma. Então, para que haja esse equilíbrio de mercado, a tendência é aumentar. Então, por isso que não pode ter produção em excesso, que tudo que é em excesso, o preço cai. Professor, qual que é o problema do preço cair? Quando o preço cai muito, de repente não paga nem o custo da produção. O professor também já deu esse tipo de aula, como falou lá de gastos industriais. Então existe um custo mínimo. Então o cara que planta tomate, ele gastou tanto com adubo, tanto com mão de obra, tanto com semente, tanto com transporte. Então ele fala, olha, para mim, esse tomate custou R$1,50. Eu tenho que ter pelo menos um lucro aí. Eu vou jogar mais 20%, 30% de lucro. Então o que me custou R$1,50 tem que sair no mínimo R$2,50. Aí tem o custo de transporte. Digamos que se é 50 centavos por quilo de tomate para transportar esse tomate. Então esse tomate custou 3. R$2,50 do produtor, 50 centavos do transporte. Então se eu chego e esse tomate não vale R$3, e quando chegar lá no mercado vai ser vendido a 5, 6, que é assim que funciona. Agora quando tem muito tomate e esse preço cai para menos de R$2,50, cai para menos de R$1,50, que é o custo mínimo, cai para R$1, não compensa nem eu tirar do pé. Sério, professor? Sério. Quantas vezes vocês vão ouvir falar que o tomate estragou no pé? Ou as verduras estragaram no pé? Ou a plantação de batata não foi nem colhida, estragou no pé? Porque o produtor não compensa nem retirar. Porque vai ter o gasto para tirar, vai ter o gasto para colocar na caixa, vai ter a mão de obra. O gasto é enorme e não se paga pelo preço que está sendo vendido no mercado. Perfeito? Então, de repente, quando tem muito produto, o produto está em excesso, o preço é tão baixo que não se paga. E nisso o Brasil, graças a Deus, nós somos privilegiados. Que em comida, graças a Deus, nós somos um dos maiores produtores do mundo. E poderíamos ser muito mais ainda se tivéssemos uma administração pública mais eficiente, né? Que ajudasse mais o produtor, quem está lá na terra, quem está lá sofrendo, se tivesse uma ajuda maior. Mas a ideia é essa. Mas eu estou dando ideia da agricultura. E numa fábrica é igual, professor?
De repente eu começo a fabricar muito celular, jogo muito celular no mercado. Então, assim, todo mundo que tinha interesse em comprar, comprou. Né? E aí sobra. E aí vou dar um exemplo do celular. Né? Eu estou dando um exemplo. Aí é o G7, vou dar o exemplo do Motorola G7. Aí comprei. Aí a turma comprou, vai. Digamos que tenha 1 milhão de pessoas que compraram. Só que eu joguei 2 milhões de G7 no mercado. O que aconteceu? O preço vai aumentar ou o preço vai diminuir? O preço vai diminuir. E pode ser que diminua tanto que nem compense para a indústria o valor que vai ser pago para a indústria, o gasto que ela gastou para fazer aquele celular. Sério, e eletrônica ainda é pior, que de repente chega o G8 e tem 1 milhão de celular lá estocado. Deu para entender? Então, assim, você evita esse excesso de produção. Imagina, eu, indústria, ter 1 milhão de celular estocado, aí chega a Samsung e lança um modelo mais novo e eu estou com 1 milhão de celulares estocados. Ou seja, quando eu lançar, jogar esse produto no mercado, eu vou ter que jogar ele com valor menor, porque já existe um produto mais avançado. Então, a produção puxada, ela evita esse excesso de produção que é péssimo e que faz o preço cair. Perfeito? É isso. E também quando essa questão do excesso, também tem a questão de estoque. Né? Então, imagina você armazenar 1 milhão de celulares. Você vai ter que ter um espaço para estocar isso, então vai ter que ter um galpão grande. Você vai ter que ter seguro para ter 1 milhão de celulares estocados. Você vai pagar com segurança, vai gastar com portaria, vai gastar com água, vai gastar com luz, vai gastar com bombeiro, vai gastar com tudo. Então esse estoque costuma custar caríssimo. Então, quando você faz a produção puxada, ou seja, essa ideia de trazer just in time também, que é um tipo de sistema de produção japonesa, você só fabrica de acordo com a demanda. Então, você só produz aquilo que é necessário, ou seja, você rabisca, corta o custo de estoque. Então, você nunca vai ter mercadoria sobrando. Então, quando você reduz isso, você também, e faz essa produção puxada, você também reduz o desperdício. Tanto de repente acontecer alguma coisa com o estoque, ou lá na produção fabril, que você está fabricando celular, de sobrar muito componente solto lá que não vai ter utilidade, ou resto de materiais que não vai ter utilidade. Então a ideia é que você realmente compre somente aquilo que vai ser utilizado para fabricar o produto. Eu estou dando um exemplo para o celular aqui, mas pode ser para carro, pode ser para ferramenta, pode ser para qualquer área do setor industrial. Tá bom? Então, quando você reduz o desperdício, quando você reduz essa questão de estoque, é necessário, ou assim, é necessário um gestor muito eficiente para que essa operação tenha que ser muito eficiente. Tá? Então, para colocar esse método em prática, é preciso ter organização e processo muito bem definido. Por quê? Porque se não acontecer isso, se acontecer o contrário, o que vai acontecer? Vai haver a demanda, ou seja, os consumidores vão pedir o seu produto e você vai estar sempre entregando esse produto com atraso. Isso é ruim, professor? É péssimo. Porque qualquer que seja o ramo de produção, o ramo industrial, tem concorrência. Imagina, eu prometo entregar o produto para hoje e eu vou entregar o produto daqui 20 dias, 25 dias. O consumidor, ele vai ficar satisfeito? Não. Então, na próxima vez que ele for comprar, ele vai mudar a marca. Óbvio que ele vai mudar. Vai pegar ranço. Porque a pessoa precisa do produto para hoje. Então, para daqui 20 dias. Então, esse é o grande problema da produção puxada. Então, é muito difícil você produzir aquilo que está sendo demandado. Exatamente. Né? Então, é complicado. Já a produção empurrada é aquela mais tradicional, aquela que a gente conhece, que surgiu lá na Revolução Industrial. Aquela que é caracterizada por você produzir, você estoca e você vende produto. Ou seja, não existe a demanda.
pelo produto, assim, você fez, vendeu, como é na produção puxada. Aqui você produz estoque. Professor, e esse estoque pode ser de qualquer jeito? Não, de jeito nenhum. O cálculo para produzir é sempre feito com base em previsões sobre o mercado e análise histórica de vendas. Como que é isso, professor? Digamos que eu seja uma fábrica de celular. Vou continuar nesse exemplo do celular. Eu tenho um modelo, eu sei que sempre que eu lanço um modelo, em um mês eu vendo 1 milhão de celular. No segundo mês desse mesmo modelo, eu já vendo 200 mil. No terceiro, quarto, quinto mês, eu vendo 100 mil. Então, eu já sei, no meu lançamento anterior, quanto que eu vendo. Perfeito? Então, existe o Motorola. Digamos que eu seja a fábrica da Motorola. Vou dar o exemplo da Motorola aqui. E eu fabriquei o G6. Quando eu for... e lancei. Então, eu sei que se eu vou lançar, eu preciso de 1 milhão. A partir do segundo mês, eu não vou fabricar 1 milhão, porque senão eu vou jogar muito G6 desse produto no mercado. Se eu jogar muito, o que vai acontecer? O preço vai cair, porque vai ficar na prateleira e ninguém vai ter interesse. E possivelmente a concorrente vai lançar um modelo mais moderno e esse produto vai ficar encalhado lá na prateleira ou no meu estoque e eu só vou conseguir vender se eu conseguir fazer a preço de custo, preço bem barato, que ninguém quer um celular desatualizado. Salvo o professor Davi, que é extremamente econômico, eu nunca compro o celular do ano ou que acabou de ser lançado. Tá? Vou dar um exemplo, agora já deve estar no G10, G11, e eu acabei de dar um presente para minha mulher, um G7. Enquanto um custa 2, 3 mil, tem celular de 4 mil aí, eu paguei 750 e paguei feliz, porque o antigo dela, esse acho que tem 32 GB de memória, e o outro dela devia ter 2 ou 4 GB. E eu tenho certeza que eu estou feliz e ela vai ficar muito mais feliz ainda, porque por pior que seja, a processadora melhora, a memória melhora, a placa melhora, a bateria melhora, tudo melhora. Então eu nunca faço essa coisa de comprar o celular mais avançado. Davi, tá? Respeito quem tem opinião diversa, mas eu espero realmente cair nessa questão da desatualização para pagar um preço mais barato. Mas deu para entender? Quanto mais eu colocar, mais eu sobro, mais eu vou ter que vender pela metade do preço. Então, essas indústrias usam sempre previsões do produto anterior. Então, agora tinha o G6. A Motorola, agora, como lançou o G7, o que ela faz? Ela faz uma previsão de acordo com o lançamento anterior, que ela sabe que vendeu 1 milhão, no segundo mês vendeu 200, e a partir daí ela vendeu 100 mil até o sexto mês. A partir do sétimo já não vendeu mais nada, porque já mudou o modelo, já teve que atualizar por causa da concorrência, teve que fazer um monte de situações para não perder mercado. Então, ela sabe, baseado no último lançamento, tanto que ela vai ter que fazer. Então, ela vai olhar o mercado. Professor, o que ela faz essa análise de mercado? É justamente ver as pessoas que estão empregadas, como é que estava o emprego quando eu lancei o G6. Então, 80% das pessoas estavam empregadas. Se agora for 80%, eu vou lançar a mesma coisa. Agora, se for 90% empregado, eu vou produzir um pouquinho mais. Se for 70% agora, quando eu for lançar o G7, ou seja, menos que estavam empregados ano passado, quando eu lancei o G6, eu vou produzir um pouquinho menos. Eu sempre vou fazer esse cálculo de acordo com o que acontece no mercado. Se eu vejo que o governo baixou a taxa de juros, que tem financiamento, o banco está facilitando para você financiar isso, financiar o celular, o consumidor, então eu sei que as pessoas vão ter maior interesse, então eu vou fabricar mais. Perfeito? É isso. Então, essa é a análise mercadológica. Então vai olhar se as pessoas estão empregadas ou não, se tem mais ou menos pessoas empregadas, questão da inflação, questão da taxa Selic, questão se os bancos estão financiando para as pessoas comprar esse celular ou não. Isso é uma análise de mercado. Então as previsões são feitas sempre com base nessa análise de mercado e no histórico de vendas. Perfeito? Ou seja, é importante que tenha sempre estoque suficiente para não correr nenhum risco de perder demanda. Então assim, vai ter estoque, então a chance de perder, de não atender a demanda é bem menor do que a produção puxada. Então essa é uma das vantagens da produção empurrada. Tem o risco do estoque, que custa caro, né? Tem o risco da questão de repente ficar um produto lá e causar desperdício nesse estoque, mas tem a vantagem da agilidade. O consumidor demandou, já tem estoque, já manda para quem está vendendo esse produto para o consumidor, e é uma coisa mais
dinâmica e é uma coisa que funciona desde a Revolução Industrial. Então, é o método, é o tipo de produção mais conservador que existe. Perfeito? Então, é importante deixar bem claro que essa questão do estoque custa caro, mas tem a vantagem. Senão, não estaria sendo usado desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Então, óbvio que tem vantagem. Né? Senão nós só ficaremos com a produção puxada. Então, acho que a produção empurrada é a mais tradicional, é a mais conservadora, é uma que vem atender a Revolução Industrial e é a que a gente mais usa hoje em dia. Perfeito? Então, o normal hoje é produzir, estocar e depois vender. Justamente para que não tenha risco de perder essa questão do consumidor demandar e não ter o produto para dar para o consumidor ou entregar esse produto com atraso. Perfeito? Então é isso. Então, esse método, ele tem menos risco e menos atraso na questão da entrega. Perfeito? Então, quando eu for fazer, agora esquece a administração de produção e vamos agora para a questão da administração de vendas, quando a gente fala da estratégia puxada e da estratégia de vendas empurrada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa estratégia de venda puxada, ela é completamente diferente da estratégia de venda empurrada. Por quê, professor? Porque essa questão da estratégia puxada está muito ligada à produção. Então, tem que produzir para vender. Então, eu como responsável por vender esse produto, eu só vou poder vender esse produto e vou depender muito da questão da minha indústria, que tem a produção puxada, me atender. Perfeito? Então, tem que ter um link muito grande entre o setor de vendas e o setor de produção. Eu já tinha falado isso, né? Lá quando eu falei da produção puxada. Justamente para que não exista essa questão do atraso de entrega, para que não deixe o consumidor esperando. Porque essa coisa, ele foi lá e recebeu depois de 20 dias com atraso, beleza? Não está beleza. Você queima a marca, você queima o produto. Um consumidor fala mal para o outro. Então eu tenho que quando eu montar uma estratégia de marketing puxada, tem que estar muito bem linkada com a indústria lá, para não deixar na mão. Então eu recebo o pedido e eu já tenho que saber quanto tempo que essa indústria vai demorar quando eu fizer o pedido para me entregar, para eu poder entregar para o cliente. Eu como loja. Deu para entender? Então essa venda puxada, a estratégia fica muito mais fácil, não que só seja possível nesse esquema, mas eu costumo falar que essa estratégia de venda puxada fica muito mais fácil quando é para produção personalizada ou algum tipo de produção de algum produto que custa muito caro. Vou dar um exemplo de uniforme escolar. Então, digamos que eu sou o vendedor da fábrica de uniformes. Então, eu vou nas escolas, vou em todas, anoto os pedidos, falo, vai demorar tantos dias, porque eu já sei que eu vou mandar o pedido para lá tal dia e vai demorar tantos dias para ele me entregar. Então eu falo, vai demorar 15 dias. Mas esse número não é um número aleatório que vai vir na minha cabeça. É 15 dias que eu sei que eu vou anotar o pedido hoje, vou mandar esse pedido para a fábrica, eu sei que essa fábrica demora vai 10 dias para produzir, mais 2, 3 dias para a questão do transportador, até trazer para mim, para eu poder entregar para essa pessoa que fez o pedido, demora 15 dias. Então eu posso montar uma estratégia de marketing para essa venda puxada, para um determinado tipo de produto. Então, e é uma estratégia de marketing completamente diferente. Perfeito? Para a venda puxada. Já a venda empurrada é aquela mais simples. É aquela que eu já tenho o produto e só preciso anotar para entregar esse produto para o meu consumidor que fez o pedido. Então, digamos que eu sou o vendedor, ou sou a loja que vende, e existe o consumidor que está demandando aquele produto, ou seja, está fazendo a solicitação daquele produto. E eu vou fazer o pedido lá para a fábrica, mas eu sei que a fábrica não vai fabricar nada. Ela já tem o produto em estoque, então eu já vou lá, pego do estoque, e em vez de demorar 15 dias, 10 dias de prazo, eu falo, em 2 dias eu te entrego isso. Então só vai dar algum tipo de crepe se furar o pneu do caminhão, se cair um dilúvio e de repente estragar a mercadoria que está no estoque. Tirando isso, fica muito mais fácil bolar uma estratégia de venda empurrada. Deu para entender? Então, é completamente o estilo de venda da estratégia empurrada, é muito mais fácil de se fazer do que aquela estratégia de venda puxada.
bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de administração de produção, professor Davi. Espero vocês nos meus outros vídeos, espero que vocês curtam e ativem o sininho. Abraço.